reunidos aqui no cenáculo de amor. Olá, queridos participantes das comunidades das células, é uma alegria nos encontrarmos aqui e agora no tempo do Advento. Aí preparei para a gente refletir nessa semana sobre a vinda de Jesus. O tempo do Advento ele é muito especial por causa disso. A gente, na verdade, termina o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei, já começando a refletir sobre o final dos tempos. Quer dizer, sobre a segunda vinda de Jesus. Quando a gente inicia o tempo do Advento, até o dia 17 mais ou menos, as reflexões vão mais ou menos nessa direção também. Então a gente vai pensando sobre a segunda vinda de Jesus. E aí, a partir do dia 17, mais especificamente, sobre a primeira vinda. A gente pode, assim, até dizer que a primeira vinda é a vinda na humildade. Jesus que é o Filho de Deus encarnado, portanto, Deus mesmo que vem, se encarna, faz-se pequeno, um de nós. Então, na humildade, na simplicidade lá de Belém, depois de Nazaré, onde ele cresce, até chegar a Jerusalém, onde ele realiza a sua paixão e a sua ressurreição. E a segunda vinda, a vinda gloriosa, que a gente ouve em algumas leituras, sobretudo nos Evangelhos e no Apocalipse, que é o momento em que Jesus vai voltar e vai renovar todas as coisas em si, o Cordeiro de Deus que renova tudo em si. Essas duas vindas, dizem os padres da Igreja, elas na verdade intercalam uma outra vinda, né? Que é a vinda que Jesus realiza toda vez que nós participamos da liturgia, sobretudo dos sacramentos e da missa, da Eucaristia, porque ali é Jesus mesmo que se faz presente no pão e no vinho, seu corpo e seu sangue, e a gente comunga do corpo e do sangue de Jesus, ou seja, participa dessa vinda de Jesus que se faz presente na vida de cada cristão, de cada católico. E é muito bonito a gente pensar nisso, né? O nosso Deus que vem sempre ao nosso encontro. Por isso que o Papa Francisco sempre diz que o cristão é aquele que primeireia. Ele até criou, né, essa palavra, ele fez esse neologismo pensando nisso, que o cristão é sempre aquele que vai ao encontro, que dá o primeiro passo, porque é um movimento que o nosso Deus realizou conosco e realiza sempre. Ele sempre vem ao nosso encontro e espera a nossa conversão, a nossa transformação de vida e etc, né? Dos dias 17 ao 23, a gente tem na igreja uma tradição muito bonita. Nasceu por volta do século VII, VI, VII, por aí, que são as antífonas do Ó. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? As antífonas do Ó, elas são chamadas assim porque elas sempre começam Ó e aí tem alguma invocação. Essas antífonas, elas são utilizadas sobretudo nas vésperas. Todos os dias na igreja, a gente tem a liturgia das horas. E as vésperas é a oração que a gente reza às 18 horas, mais ou menos, assim que o sol se põe. E ali, antes do cântico evangélico, que é o cântico do Magnificat, de Nossa Senhora, que louva a Deus, bendiz a Deus pelas maravilhas que ele fez na vida dela, sempre tem uma antífona que a gente reza, antes do cântico e logo após quando finaliza o cântico. Essas antífonas dos dias 17 ao 23, que são chamadas antífonas do Ó, e elas iluminam este período de preparação imediata para o Natal, para a nossa acolhida de Jesus que vem ao nosso encontro no Menino Deus, na humildade, na simplicidade, para a gente recordar, viver o memorial, a celebração deste momento em que o nosso Deus veio habitar entre nós. Essas antífonas, então, elas são uma série de invocações messiânicas, ou seja, são títulos relacionados a Jesus, que nos ajudam a nos preparar, então, para celebrar o Santo Natal. Então vou falar para vocês quais que são as antífonas agora, tá bom? Daí o Danton me ajuda aí, ele vai colocar certinho aqui no nosso vídeo. Então, vou primeiro falar em latim, porque daí dá certinho depois a seguinte explicação que eu vou fazer, mas tem a tradução dela também, que é muito simples, tá bom? Então a primeira é Ó Sapiência, a segunda, Ó Adonai, a terceira, Ó Radix Iesse, a quarta, Ó Clavis David, a quinta, Ó Oriens, a sexta, Ó Rex Gentium, e a sétima, Ó Emanuel, que significam Ó Sabedoria, Ó Senhor, Ó Raiz de Jessé, Ó Chave de Davi, Ó Sol Nascente, essa Ó Oriente, né? O Sol Nascente remete ao Sol que nasce, Ó Rei das Nações e Ó Emanuel. São as 7
antífonas, elas têm uma complementação. Essa primeira palavra, ela está relacionada ou ela diz um título messiânico, fala de Jesus. Depois, aí a segunda explicação, que daí o Danton também vai me ajudar, né? A gente forma, através dessas 7 antífonas, um acrônimo. É muito interessante. Se a gente pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras, da 7ª à primeira, portanto, de baixo aqui até em cima, forma uma outra palavra em latim, que significa virei amanhã, erocras. Então olha que coisa bonita e interessante, né? Os padres, a igreja, a tradição da igreja nos ajuda a rezar. É o Senhor quem vem. A gente está se preparando para o Natal. Essas antífonas, que são títulos messiânicos, nos ajudam a rezar a vinda do Senhor, e elas nos dizem, né, no seu conjunto, que o Senhor amanhã virá. Vem ao nosso encontro, vem fazer parte da nossa vida, na humildade vem acolher a nossa história, a nossa existência e transformá-la completamente. Então olha que coisa bonita. Para a nossa reflexão então em grupo, convido vocês a fazerem a leitura de Filipenses 2, 1 a 11. Aqui na Bíblia Pastoral, o título que eles colocaram é Viver em Harmonia. Mas ali tem um hino cristológico. E esse hino cristológico ajuda a gente a rezar a pessoa de Jesus. E ele geralmente não é muito utilizado nesse período do Natal, mas gostaria de propor a vocês, por quê? Porque fala da humildade, de Deus que deixa a sua condição lá no céu, né, etc. Ele que é o Criador e se faz pequenininho, assume a condição humana. Então, Deus que participa da nossa natureza humana. Então, ele realiza esse movimento de humildade. Essa reflexão que quero propor a vocês durante essa semana em que a gente se prepara, começa agora o tempo do Advento, para a gente se preparar bem para o Natal também, depois iluminar todo o período do Advento de cada um de vocês, né? Fazer então a leitura, a meditação deste texto aí em comunidade, e aí depois sugiro 3 perguntas. A primeira delas: se o Senhor vier amanhã, você está preparado? É a ideia do erocras, né? Virei amanhã. Se o Senhor vem amanhã, você está preparado? Depois a segunda pergunta: o que você gostaria de destacar dessa leitura de Filipenses? Você já tinha lido esse texto? Já tinha se encontrado com ele? O que mais te chamou a atenção? E a terceira: como você e os seus, as pessoas que você ama, que você vai encontrar nesse período de Natal, pensam em celebrar o Natal do Senhor? Você está planejando alguma coisa de especial, né? Em sentido festivo, familiar, mas também religioso. Como que você pretende participar ou celebrar o Natal, a vinda do Senhor na humildade? Então é isso. Espero que essa reflexão possa ajudar vocês. Eu gosto muito das antífonas do Ó, porque cada dia a gente é convidado de 17 a 23 a refletir sobre um aspecto da vida de Jesus, e isso nos recorda, e elas nos recordam sempre que o Senhor virá. Então a gente tem que estar sempre preparado para este nosso encontro com Ele. Tá bom? Vamos receber então a bênção de Deus para que o encontro de vocês possa ser muito bom, bastante frutuoso também. O Espírito de Deus possa agir no coração de cada um de vocês e no lar onde vocês estão no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso e que vos ama, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom encontro, gente!